meus amores, e aí, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, a aula de hoje, aula de Geografia, aula 18, e o tema será Dia da Independência, Contexto Geográfico. E aí, a nossa unidade temática será Processo de Independência das Américas, e o objeto de conhecimento, analisar os caminhos até a independência do Brasil, o contexto histórico, contexto geográfico. Aí, a gente vai lá e vai ter o conteúdo, certo? Que é imigração e emigração, povos estrangeiros que contribuíram para a formação da população brasileira, imagens de identificação dos aspectos culturais do Brasil que tenha influência sobre os povos, tá? E aí a habilidade de base nacional comum curricular será descrever processos migratórios e suas contribuições para a formação da sociedade brasileira. E aí, vamos lá? Vamos aprender muito e a gente vai para a nossa leitura de leite, tá bom? Vamos ler o nosso hino. Hino nacional. Ouvira do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso e um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Se o teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido e colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Terra adorada, entre outros mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste, só és mãe, gentil pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, de amor eterno seja símbolo, o lábaro que estentas estrelado. E digo o verde louro dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas, se ergues da justiça clara forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outros mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol e as mães, gentil, pátria amada Brasil. Letra de Joaquim Osório Duque Estrada e a música de Francisco Manuel da Silva. Então, minha gente, vamos aprender muito hoje, vem para cá. E aí, agora, a tia Raquel vai trazer aqui o início da independência do Brasil desde 1500. Vamos lá? Durante muito tempo foi dito que o Brasil havia sido descoberto por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. Mas se já existia pessoas habitando no local, como poderia Cabral tê-lo descoberto? E aí, o mais correto seria dizer que Cabral iniciou a conquista do Brasil por Portugal, porque aqui já existia, pessoas, existiam os indígenas morando aqui, tá certo? Então, ele não descobriu, ele chegou às nossas terras, tá certo? Vamos lá? Vamos aprender mais? Então, a gente vai falar agora sobre o início da independência do Brasil, ainda dentro dessas questões, lá no começo, em 1500, tá? Vê só, o encontro com os índios, o encontro com os indígenas, tá certo? Quando os portugueses desembarcaram aqui, eles encontraram os habitantes da terra e os chamaram de índios. Imagina como foi esse encontro. As pessoas viviam aqui, tinham modos de vida bem diferentes, desde as roupas, a alimentação e, claro, a língua. A partir daí, nunca mais a vida dos nativos seria a mesma. E então, vamos ver aqui os interesses lá de Portugal. Afinal, qual foi a motivação dos portugueses? Vamos ver como foi? Uma questão importante é saber que os portugueses tinham objetivos de explorar as novas terras, pois queriam conquistar mais territórios.
buscar ouro e especiarias, cravo, pimenta, canela, pau-brasil e etc, tá? E até converter pessoas para a religião católica. E aí, vê só. Vamos ver como se deu esse processo todo? Vem para cá. Aí, vê o que aconteceu lá atrás com as grandes navegações, vê? O descobrimento do Brasil é resultado de um contexto histórico muito específico e relacionado à história portuguesa e às grandes navegações. Primeiramente, é importante considerar que a chegada dos portugueses aqui foi resultado da exploração oceânica, realizada durante as grandes navegações ao longo do século XV. Então, aí, Portugal foi o país pioneiro na exploração do Oceano Atlântico, e isso só foi possível graças ao fato que Portugal acumulou todas as condições necessárias que lhe permitiam investir no desenvolvimento náutico. Política, tecnologia, comercial e até geograficamente, Portugal tinha as condições para desportar da exploração marítima. Então, ele tinha as embarcações, né, que até então, para a época, já era uma mais avançada, digamos, a tecnologia, né, de como eles tinham todo um processo que dava a ele mais vantagem do que qualquer outro país. Então, vê só, vem aprender mais aqui sobre isso. Aí, vê só os interesses econômicos e as vantagens de Portugal, né? Além disso, Portugal está numa posição geográfica muito favorável para a navegação, próximo às correntes marítimas que levavam ao continente africano. Essa posição tornava Lisboa, sua capital, um centro comercial importante, cortando inclusive com um incentivo de mercadores italianos. As questões comerciais relacionavam-se também com a importância das mercadorias obtidas no Ocidente. Aí, aqui a Raquel traz uma imagem, né, padrão do descobrimento, monumento em Lisboa, em homenagem aos importantes nomes das grandes navegações. Então, veja só o quanto de vantagem Portugal tinha para ele poder explorar todas as terras que eles queriam, né? E obter as vantagens também que eles queriam, porque eles tinham os objetivos econômicos. Então, eles usavam essas embarcações, né? E ele tinha tudo isso ao favor deles. E ainda ele tinha ainda ajuda de outros países, como a Itália, né? Como os italianos. Aí, tia Raquel vai trazer agora uma situação dentro dessa questão econômica, a situação econômica durante o processo de independência do Brasil. Porque tinha todo o interesse em jogo. Vê só, mudanças sensíveis aconteceram no Brasil desde o período e que ficou conhecido como período joanino. Essas mudanças ocorreram no campo cultural, econômico e até mesmo político. A primeira medida de grande repercussão na época foi a abertura dos portos do Brasil, em 1808. Esse foi o fim do monopólio comercial que existia durante o período colonial. Eita, então, aí tem muito mais para você aprender sobre essa questão da economia, certo? Dentro desse processo de independência do Brasil, né? Vê só. Vê o que aconteceu com essa abertura dos portos. Isso era muito importante, porque até então os portos brasileiros estavam abertos apenas para as embarcações portuguesas. Não existia outro país que entrasse aqui no Brasil, tá? Só os portugueses. Então, quer dizer que os portos eram fechados para outros países. A abertura desses gerou a possibilidade de um leque de oportunidades econômicas que beneficiaria consideravelmente os comerciantes, instalados em cidades como Rio de Janeiro. E a época, capital do Brasil, naquela época, tá? O Rio de Janeiro. Por meio de Dom João VI, também foram tomadas medidas que permitiram a construção de universidades, teatros, biblioteca e etc. Várias outras construções. Artistas e intelectuais estrangeiros vieram para o país e a circulação de conhecimento nele aumentou consideravelmente. Apesar disso, a situação era razoável e estável, com exceção de Pernambuco, que sediou a Revolução Pernambucana de 1817. Então, aqui do lado,
A imagem mostra essa questão dos portos, né? Aí quando foi aberto, aí já não era só mais Portugal, era outros países que vinham também para cá. Então, essa questão comercial ficou mais livre e tiveram mais oportunidades, né? Os comerciantes tiveram mais oportunidade de ganhar mais com isso. Aí, tia Raquel falou sobre a Revolução Pernambucana. Mas vamos saber o que foi isso? O que foi que aconteceu, tia Raquel? Vê só o que é a Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana de 1817 foi um movimento que aconteceu na capitania de Pernambuco durante o período colonial. Esse movimento de caráter separatista e republicano manifestou a insatisfação local com o controle de Portugal sobre a região e com a desigualdade social existentes, tá? O acontecimento da Revolução Pernambucana está diretamente relacionado com os desdobramentos da transferência da corte portuguesa para o Brasil. Pois é, então, a corte brasileira só queria se beneficiar. E aqui no Brasil, a população continuava sofrendo e tinha uma desigualdade social muito grande, né? Só quem ganhava eram os portugueses. E por isso veio essa insatisfação, né, do povo daqui, brasileiro, propriamente dito aqui em Portugal. Aí, vê o que aconteceu. Por que tudo isso? Vê, o luxo e gasto da família real. A Revolução Pernambucana, também conhecida como Revolução dos Padres, foi um movimento emancipacionista que eclodiu em 6 de março de 1817, na então capitania de Pernambuco, no Brasil. Dentre as suas causas, destaca-se os enormes gastos da família real e seu séquito recém-chegado ao Brasil. O governo de Pernambuco era obrigado a enviar para o Rio de Janeiro grandes somas de dinheiro para custear salários, comidas, roupas e festas da corte, o que dificultava o enfrentamento de problemas locais, como a seca ocorrida em 1816, e ocasionava o atraso do pagamento dos soldados, gerando grande descontentamento do povo pernambucano e brasileiro. Por isso, a Revolução. Quer dizer que, além de todos os transtornos, além da desigualdade imensa, ainda tinha essa questão da gente pagar o tempo todo os luxos, né, da coroa, com as suas festas, com seus vestidos, com tudo muito caro, e o povo passando fome. E então, vê só, que triste, hein? Aí, tia Raquel traz as consequências da independência do Brasil, porque Portugal não ia deixar assim barato, né? Vocês acham que ia? Lógico que não. Vê só, a independência do Brasil aconteceu na medida que a elite brasileira percebeu que o desejo dos portugueses era restabelecer os laços coloniais. Quando a relação ficou insustentável, o separatismo surgiu como opção política, né? E o príncipe regente acabou sendo convencido a seguir esse caminho. Com a independência do Brasil, o país tornou-se soberano e organizou-se como uma monarquia. Na América do Sul, o Brasil foi a única monarquia, pois as outras nações organizavam-se como repúblicas, né? Dom Pedro foi coroado imperador e nomeado como Dom Pedro I em 1º de dezembro de 1822. Com isso, foi inaugurado o primeiro reinado, 1822 a 1831. Outra consequência da independência foi o endividamento do país, já que Portugal cobrou 2 milhões de libras do Brasil como indenização. Veja só, ele leva toda a nossa riqueza e ainda cobrou como indenização, né, que pagasse, já que a gente não tinha mais nenhum vínculo com eles. Eles queriam ser indenizados pelo dano. Olha só, que dano, hein? Então, vê só, dano nenhum. Eles que tiravam da gente, tá certo? Aí, tia Raquel vai trazer um vídeo que fala sobre essa questão da independência, certo? Vamos lá ver como é que foi esse processo? Vamos aprender mais? A historinha de hoje é a independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito, rico, cheio de plantas, flores e muitos animais.
Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou o navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o Brasil. E o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil e as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio, chamado Rio Ipiranga, levantou a sua espada e gritou: independência ou morte. Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. É por isso que todo dia 7 de setembro nós comemoramos a independência do Brasil. Então, e aí? Gostaram do vídeo? Vamos lá, vem cá, vamos ver o que é que vem por aí, tá? Vê só. Aí tia Raquel vai testar seu conhecimento agora. Até porque você prestou muito bem atenção à aula e aí aprendeu muito. Vê só. Na primeira questão, tia Raquel fala assim: o que motivou os portugueses a colonizarem o Brasil? Eita, vamos ver o que foi que aconteceu aqui. Quais foram os motivos que Portugal tiveram para colonizar o Brasil? Vê, ensinar como navegar. Eita, será? Será que é aprender com os indígenas? Será que eles vieram para cá para aprender com os indígenas? Ou será que os portugueses tinham objetivos de explorar as novas terras, pois queriam conquistar mais território, buscar ouros e especiarias, cravo, pimenta, canela, pau-brasil, etc., várias outras coisas, né? E até converter pessoas para a religião católica. E aí? Quais foram os objetivos? Vamos pensar um pouquinho? Eita, minha gente, exatamente. Ah, foi esse, tia Raquel, sabia. Porque aí eu prestei atenção à aula, tá certo? Vamos para a próxima? Quais mudanças aconteceram no Brasil nesse período que ficou conhecido como período joanino? Ai, como será? Vê só. Vamos ver as mudanças? Será que os portugueses deixaram o Brasil? Foi isso? Será que os indígenas deixaram o Brasil? Não sei. Será? Foi a abertura dos portos do Brasil em 1808. Será que foi esse acontecimento? Vamos pensar um pouco? Muito bem. Já sei, tia Raquel. Vamos lá? Exatamente, foi a abertura dos portos do Brasil em 1808. Vocês estão muito sabidos. Muito bem, parabéns. Agora, tia Raquel vai trazer quais as construções feitas com a vinda da família real para o Brasil. Será que foi as casas para os índios, para os indígenas? Será que foi isso? Ou construíram universidades, teatros, bibliotecas, entre outras construções? Né? Será que foi as padarias e os supermercados? Eita, minha gente, vamos pensar aqui. Vamos ver? Tia Raquel, tinha certeza que era esse. Olha só, construir universidades, teatros e bibliotecas, exatamente. Agora, dentre as consequências da independência do Brasil, podemos citar. Então, vamos ver o que a gente pode citar daqui das consequências da independência? Será que foi a expulsão da família real do Brasil? Foi o grito da independência? Ou foi o endividamento do país, já que Portugal cobrou 2 milhões de libras do Brasil como indenização? Eita, quer dizer que durante a independência tiveram consequências, tá certo? E aí, pensa aí, qual foi dessas 3 alternativas? Vamos ver.
se foi essa que vocês falaram agorinha. Vamos ver se vocês acertaram exatamente. Foi o endividamento do país, já que Portugal cobrou 2 milhões de libras do Brasil para indenização, como indenização. Aí tia Raquel vai trazer a nossa revisão. Já, tia Raquel, já acabou a aula. Foi rapidinho, não foi hoje? Meu Deus! Vamos lá? A leitura de leite, tia Raquel traz o hino nacional. Também trazemos sobre o início da independência do Brasil desde 1500. Falamos sobre as grandes navegações. Falamos sobre os interesses econômicos e as vantagens de Portugal. Falamos sobre a situação econômica durante o processo de independência do Brasil, sobre as aberturas dos portos, o que foi a Revolução Pernambucana. Falamos sobre o luxo e os gastos da família real, as consequências da independência do Brasil. Testamos seu conhecimento e trouxemos as nossas referências, não é isso? E aí, tia Raquel quer te agradecer. Muito obrigada por esse momento. Fique com Deus, certo? E logo, logo a gente vai estar na escola, tá certo? Se cuida aí. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.